Olá! Muito mais técnico que político, mas sempre ligado à questão da água. Este é Luiz Mair Neto, o atual vice-prefeito de Valinhos e também presidente do DAI, Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, que o Sala de Visitas entrevista hoje, 14 de agosto. Mair, como é conhecido, tem enfrentado o desafio de imprimir na população valinhense o ritmo de racionar água. E tem sido vitorioso. A população tem compreendido a atual situação e Valinhos tornou-se referência em economia de água aqui na região metropolitana de Campinas. Para os dias de hoje, economizar água é muito mais que um simples gesto de racionamento, é uma questão educacional. É isso mesmo, Mair? É uma questão educacional? Seja bem-vindo ao Sala de Visitas aqui da TV Câmara. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco da nossa querida cidade de Valinhos, que tanto a gente ama, minha vida toda praticamente eu nasci dentro da prefeitura, né? Eu estou completando esse mês aqui 39 anos que eu entrei no serviço público, concursado como fiscal de obras, com quem eu tenho muito prazer de ser funcionário público efetivo da prefeitura. E a prefeitura, embora eu tenha estudado bastante na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi a maior escola que eu tive de aprender, de poder saber conviver com pessoas que tinham muito conhecimento da cidade, com quem eu adquiri conhecimento. E hoje, né, estando à frente do DAI, para mim também é muito importante todo esse relacionamento com a prefeitura. Hoje nós vivemos um período atípico aí de falta de água, de falta de chuva, e que a cidade de Valinhos vem enfrentando, eu entendo que muito bem toda essa questão aí do racionamento que nós estamos vivendo. Eu sempre digo que o racionamento é uma questão até de justiça, porque toda vez que falta água na cidade, são sempre os mesmos bairros que ficam sem água. É o Jardim Jurema, é o Jardim América, é o Parque Portugal, é o Parque das Figueiras, sempre eram os mesmos que ficavam, porque são bairros mais altos e distantes aí das zetas. Então acabou a água da cidade, diminui a água, o consumo aumenta, esses bairros ficavam sem água. Agora, com a implantação do racionamento, melhorou muito. Por quê? Porque todos ficam um período da semana sem água. E aqueles bairros que sempre sofriam mais, eles têm água hoje também. Então, acredito que o racionamento foi uma justiça. Todos têm água e todos também deixam de ter água naqueles períodos que já é determinado aqui no racionamento. Acabou democratizando a situação na cidade de Valinhos com relação à água, à distribuição de água. Sem dúvida, porque hoje nós temos poucas reclamações de falta d'água. Para você ter uma ideia, hoje a maior reclamação que nós temos são pessoas denunciando o desperdício de água de um vizinho ou de algum lugar que eles passam na rua e vê as pessoas desperdiçando, lavando o carro. Tem gente que lava até telhado, para você ter ideia, a gente recebeu denúncia, pessoa lavando um telhado com toda essa crise de água, jogando água no telhado. Então hoje é baixo o nível de reclamação sobre a falta d'água, porque todos já se conscientizaram que naquele determinado dia, 2 vezes por semana, as pessoas ficam sem água das 10 horas da manhã até as 4 horas da manhã do dia seguinte, que são 18 horas por dia, 2 vezes por semana. Isso tudo já embutiu na cabeça das pessoas, então elas sabem quando vão ficar sem água, se preparam para isso, diferente de antigamente, que sempre as pessoas mais desses bairros que eu falei, distantes, aí sempre ficavam sem água, às vezes o dia todo. E agora não, o condomínio fica sem água, o bairro mais distante fica sem água, o comércio fica sem água, então todos já se planejam para isso. Nós tivemos também alguns problemas de caixa d'água, porque a caixa d'água das famílias, das casas, precisam ser dimensionada para um dia de consumo. Então, se tem 5 pessoas numa casa, essa casa precisa ter mais ou menos 1.000 litros de reserva, para que nesse período aí de 18 horas que falte água, ele tenha água reservada. Aqui em Valinhos e na região metropolitana de Campinas, mais ou menos 200 litros de água por dia que consomem as pessoas. Então é fácil de mencionar. Se uma família tem 4 pessoas, é 800 litros, tem 3 pessoas, é 600 litros. Então é importante que as pessoas tenham essa reserva de água também. Mair, você é valinhense, nasceu aqui em Valinhos? Sou valinhense, nasci aqui, minha família também nasceu aqui, minha mãe, meu pai, então sou um pé de figo nato aí da cidade.
E qual é a sua formação? Eu estudei aqui em Valinhos até o nível de colegial na época, né, que é no Ciro. Depois eu fiz 3 faculdades, né? Eu sou formado em Biologia, sou formado em Matemática e, por fim, fiz Engenharia Civil, que é a profissão que eu exerço e que também trabalhei muito tempo aí na Prefeitura nessa área de engenharia especificamente. E antes de ser vice-prefeito agora no governo Clayton, você disputou algum cargo político? Disputei. Na eleição de 2004 eu fui candidato a prefeito, então era do grupo do PR, do prefeito Vitório, e ele me indicou, me convidou para ser candidato a prefeito na ocasião. Foi uma experiência muito importante também na minha vida, que eu sempre fui técnico da prefeitura. Não tinha tido experiência nenhuma como político e já fui para ser candidato a prefeito. Foi muito bom porque tive 20 mil votos aproximadamente e também passei a conhecer mais a cidade de Valinhos. Quando você é candidato a prefeito, você se obriga a se capacitar, de entender de um pouco de saúde, de educação, de todas as áreas da prefeitura. E o mais importante é o contato que você tem com a população, com o povo. E você fica mais sensível às necessidades da cidade, você conhece pessoas carentes, pessoas com problemas físicos, e isso mexe muito com o coração das pessoas. E isso foi importante para mim porque abriu minha cabeça, passei a ter mais sensibilidade política e foi um aprendizado, né? Você ter contato com a população, às vezes o político ele imagina de fazer determinadas obras, certas coisas, e não é aquilo que o povo quer. Então a gente tem que estar sempre ouvindo também as população, né, para saber o que eles querem. A prioridade do povo, não só do político. O povo tem que ser ouvido em primeiro lugar. E hoje você é filiado ao PV. Hoje eu sou do PV, já estou aí há alguns anos no PV. É um partido no qual eu me identifico bastante, porque tem tudo a ver com meio ambiente, preservação de mata ciliar, da fauna, da flora, preservação da água. Então, o PV é um partido que dá oportunidade da gente poder discutir isso com a população também. E como que é hoje conciliar o cargo de vice-prefeito com o cargo de presidente do DAI? Não é fácil. Não é fácil porque eu procuro estar sempre presente na prefeitura para saber dos problemas da cidade. E o DAI me consome muito. O DAI, você sabe, é 24 horas, é uma empresa que trata esgoto 24 horas e que trata água 24 horas. Então, a gente tem 24 horas, a gente está trabalhando, é sábado, é domingo, é feriado, porque eu, como sou técnico por formação, eu estou sempre preocupado se a cidade tem água, se não tem água, se tem problemas. Então, as pessoas me ligam de sábado, domingo, de feriado, eu estou sempre muito ligado a tudo isso e é importante estar ligado. É importante um presidente do DAI ser um técnico também, na minha ótica, porque senão você não consegue entender tudo o que acontece na cidade, a distribuição, o fornecimento de água, como funciona. Então é importante ser técnico. E a prefeitura também tem tantos problemas, né, que o prefeito enfrenta, eu procuro estar sempre conversando com ele. Também, como eu tenho um período de experiência, trabalhei na prefeitura há muitos anos, eu também procuro passar essa experiência para ele, que ele nunca trabalhou no executivo, foi sempre legislativo. E essa experiência que eu adquiri, essa sensibilidade também como funcionário público, eu acho que é importante estar passando para o prefeito, para ele ver esse lado dos funcionários, né? Eu sempre entendo que o funcionário público é o maior patrimônio que a prefeitura tem. Porque depois que ele prestou o concurso, passou no concurso, passou o estágio probatório, ele é um patrimônio da prefeitura. Então, a prefeitura tem cada vez mais valorizar o funcionário e também capacitar os funcionários. Essa política a gente tem, eu tenho no DAI desde a outra vez que eu estive no DAI como presidente, em outros períodos, de trazer capacitação, informação para o funcionário, porque o funcionário, às vezes, ele não consegue dar o seu melhor porque ele não sabe, ele não tem capacitação específica. Então, eu acredito que a prefeitura, o DAI, tem que investir no funcionário, para ele dar um retorno, dar o seu melhor para a população e para atender a expectativa de nós políticos também. Você ocupou o mesmo cargo em diferentes governos, por exemplo, no Dr. Moisés, quando prefeito, e também nos 8 anos do Vitório. Como que era Valinhos naquela época e como que é Valinhos hoje? Qual que é a principal diferença?
Então, no governo do prefeito Moisés, eu era diretor técnico no governo anterior e o Moisés me convidou para ser presidente do DAE. Foi um momento também interessante da cidade de Valinhos, porque foi quando foi inaugurado o Jardim São Marcos. Do dia para a noite, 1.000 pessoas, 1.000 casas sendo entregues, o consumo da cidade do dia para a noite aumentou em 1 milhão de litros. E a cidade naquela época já tinha grandes problemas de abastecimento e foi um grande desafio, porque no governo Moisés nós fizemos a ETA 2, foi um governo do saneamento. Eu sempre digo isso para o Dr. Moisés, que até os valinhenses quase que não conhecem o governo do Moisés. Foi um governo que fez a ETA 2, que é uma obra importante, hoje representa 50% de toda a água que é tratada de Valinhos, é tratada na ETA 2, que é uma captação que existe no Rio Atibaia. Ele também implantou a ampliação da ETA 1, que aumentou a produção de água. Nós fizemos o córrego do Moinho Velho, nós fizemos uma represa lá também, que hoje é vital para a cidade de Valinhos. Foi feita uma captação no local chamado Santana do Cuiabano, que é uma fazenda que existe próxima a Dom Pedro I, da família do Rocha Azevedo, que ele autorizou fazer uma captação para a cidade de um local particular. E essa água toda do Santana Cuiabano é despejada aí na Fonte Sônia, que é o córrego das Figueiras, né? E nós fizemos o CLT também, aquelas lagoas, tudo foi feito no governo do Dr. Moisés. Então foi um governo importante. Hoje a cidade de Valinhos, se não tivesse essas obras, certamente estaria numa situação muito pior que está. E o governo do Vitória foi um governo que se preocupou também, na época, que era uma necessidade, era tratar o esgoto. Valinhos não estava tratando mais nada de esgoto. E nós conseguimos, aí, numa parceria com a Sanasa, com a ANA, fazer a estação de tratamento de esgoto de Valinhos, uma obra que na época custou 10 milhões de reais quase, sem deixar um centavo de dívida. Foi um grande feito do governo do Vitória, eu acho que ele tem que ser muito valorizado por isso, e hoje Valinhos trata 100% do esgoto coletado, graças a essa ETE que existe, a ETE Capuava. Foram tempos diferentes de hoje, né? Hoje a população cresceu muito, a exigência eu vejo que é muito maior da população, há um nível de conscientização maior das pessoas hoje. Hoje as pessoas cobram, reclamam, questionam, muito mais do que antigamente. E também, no governo do Vitória, começou a ser feito o concurso público, que passou a ser um regime diferente de funcionalismo. Então, passou a ser estatutário o regime, hoje todos praticamente são concursados, então há uma diferença muito grande de antigamente e de hoje, né, nos governos. Hoje há uma dinâmica maior, há uma exigência maior da população. Eu tiro base lá pelo DAE, né? As pessoas questionam, ligam. A gente tem o sistema 0800 que as pessoas cobram mesmo do dirigente público. Eu acho legal isso, essa fase que nós estamos vivendo. As pessoas têm que questionar mesmo, os políticos têm que ser cobrados mesmo, porque ganharam a eleição e estão lá e sabiam das dificuldades que iam encontrar. Nós, eu e o Cleito, sabíamos da situação de Valinhos, né? Que é uma cidade que é maravilhosa, é bonita, tem índices ideais aí de qualidade de vida, de uma série de coisas. Valinhos está sempre na frente aí. Mas, por outro lado, nós temos uma questão que é a dívida, né? Mas naquela época do Dr. Moisés e do Vitório, havia dinheiro e hoje não tem dinheiro, hoje tem dinheiro e naquela época não tinha dinheiro? Qual que é a diferença orçamentária dos três governos? Então, no governo do Dr. Moisés, Valinhos não estava tão endividado. Então, teve acesso a recurso federal para poder fazer obras na cidade de saneamento. Foi feito essas obras que eu já disse anteriormente, que a construção da ETA 2, novas captações de água, ampliação da ETA 1, várias obras foram feitas com recurso federal. Quando o Vitório entrou, Valinhos já estava com a capacidade de endividamento totalmente comprometida. Então não tinha acesso a dinheiro federal. E por outro lado, a Promotoria Pública de Americana estava questionando todas as cidades de tratamento de esgoto. E Valinhos precisava fazer a obra de tratamento de esgoto, fazer uma nova ETE para tratar o esgoto da cidade. E felizmente, numa grande tirada, numa grande sacada, nós conseguimos fazer uma parceria com a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, e a Sanasa, que
porque a Ana dava de dinheiro. Campinas, Sanasa de Campinas. Sanasa de Campinas. A Ana dava o dinheiro para fazer o esgoto, só que primeiro teria que fazer a obra para depois receber o recurso. Ela comprava o esgoto tratado. E a Sanasa, como tinha interesse também na época, porque todo esgoto de Valinhos sem tratamento era despejado no Ribeirão Pinheiros, que despejava um pouco acima da captação da Sanasa. Então era mais difícil, tinha um custo elevado para tratar a água da Sanasa. Então a Sanasa resolveu antecipar os recursos para Valinhos, então nós fizemos com um pouco de recurso próprio do DAI, e com o dinheiro da Sanasa nós construímos a ETE, e a ETE está aí até hoje, tratando 100% do esgoto. E hoje, o que acontece com o governo? Hoje nós temos, a Prefeitura deve mais de 300 milhões de reais, é uma dívida grande. A Prefeitura de Valinhos não consegue ter acesso a recurso de financiamento. Hoje tem muito dinheiro no Brasil. Se as prefeituras tiverem projeto, ela consegue ter recurso, ter dinheiro, tanto na saúde, a educação, todas as áreas. O problema é que Valinhos, como está muito endividado, o Banco Central impede que nós possamos fazer mais endividamento. É certo, porque se Valinhos hoje está numa situação difícil, ela não vai pegar mais dinheiro, vai ser impossível quase que pagar, né? Mas eu sei que a Prefeitura está trabalhando, tem uma lei tramitando no Congresso Nacional que vai rever a forma de avaliar a dívida da cidade, os indexadores. Valinhos, se tiver um indexador diferente, de repente a dívida que é mais de 300 milhões, parece que vai cair para 150 milhões. Então isso vai fazer com que a capacidade de endividamento possa mudar, Valinhos possa ter acesso a dinheiro novo, a recurso novo. Então essa é uma grande luta do governo Cleiton e meu aí, de buscar essa possibilidade. Nós já tivemos várias vezes em Brasília, tentando acertar essa questão da dívida, mas dependemos dessa nova legislação que está em tramitação no Congresso Nacional. Você falou de estação de tratamento de esgoto na época do Vitório. O ex-prefeito Luiz Bisotto esteve aqui no Sala de Visitas e também falou que ele fez tratamento de esgoto. E você falou que retomou com o Vitório. Qual que é a diferença da época do Luiz Bisotto para a época do Vitório, em termos de tratamento de esgoto? Então, na década de 70, o então prefeito Luiz Bisotto, ele, que era um prefeito do saneamento, que desbravou a cidade fazendo rede de água, rede de esgoto, ele construiu também uma estação de tratamento de esgoto, numa parceria com a CETESB, né? Foi um piloto da CETESB, porque a estação de tratamento de esgoto no Brasil estava engatinhando. Hein? E ele foi buscar essa tecnologia com a CETESB. Mas era uma tecnologia de lagoas airadas que emitia muito odor. Então teve grandes problemas no começo, vinham engenheiros da CETESB, despejavam cal para tentar equilibrar o sistema, andavam de barco lá. Eu lembro que até as senhoras que moravam lá na SECAP iam com panela lá para bater nos engenheiros, teve uma discussão muito grande, mas o Luiz Bisotto, ele ia no bairro, conversava com as pessoas, e depois entrou em equilíbrio, e durante alguns anos Valinhos foi tratando esgoto dessa forma. Depois, com o passar do tempo, foi ficando obsoleta essa estação, e praticamente foi desativada. Foi então que no governo do Vitório se retomou, se decidiu fazer uma nova estação no mesmo local, lá na Capoava. Até porque a Promotoria Pública de Americana exigiu das cidades fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta, com todas as cidades. E foi muito importante essa pressão do Promotor Público de Americana, o Dr. Oriel, porque as cidades começaram a se mexer de fato para fazer, buscando de alguma forma tratar o esgoto. E felizmente no governo do Vitória se conseguiu concluir a estação de tratamento de esgoto, que está funcionando hoje, trata 100% do esgoto coletado, mas que o tempo está passando também, logo nós vamos ter que fazer novas ampliações, sempre tem que trazer equipamento novo, e a estação precisa de contínuo investimento. O sistema de água, eu sempre digo o seguinte, você todo dia tem que investir, porque senão você vai ficando obsoleto, vai ficando para trás, começa a faltar água, precisa investir muito. No saneamento não pode ter política, tem que ser técnico, tem que ouvir os técnicos, tem que ser profissional com tratamento de esgoto e de água. E Valinhos tem 100% do esgoto tratado, coletado e tratado, desde que época mais ou menos, Maíra? Isso é a partir de 2004, né? No final de 2004, com a estação de tratamento de esgoto entrou em operação, começou todo esse processo, que o esgoto já era coletado praticamente 100% da cidade.
mas não tratava esgoto, jogava in natura no Ribeirão Pinheiros. Então, a partir de 2004, passou-se a tratar o esgoto 100%. Como técnico, você também teve uma passagem de 4 anos por Vinhedo, lá na Sanebave, Saneamento Básico Vinhedo. Como foi essa experiência? Foi muito boa também, porque eu sempre digo o seguinte, a gente está sempre aprendendo. Eu fui conhecer um sistema novo de Vinhedo, a Sanebave, foi a implantação da autarquia, que Vinhedo era uma secretaria, o serviço de água, e mudou para uma autarquia. Então foi um passo importante que Vinhedo deu para que o saneamento pudesse crescer e se desenvolver. E com todas as dificuldades, nós iniciamos a estação de tratamento de esgoto lá da região da Capela, que foi importantíssimo, que Valinhos Vinhedo está tratando hoje 100% também do esgoto que é coletado. E praticamente nós concluímos a estação lá na época, fizemos vários projetos lá, foi importante para o desenvolvimento da cidade de Vinhedo e, para mim, particularmente, conheci novas pessoas, um novo sistema, foi muito bom também, foi um grande aprendizado para mim. E hoje, para você, como presidente do DAI, o maior desafio é ter água ou ainda é investimento? São várias coisas. Valinhos, quando eu saí do DAI há 10 anos atrás, nós tínhamos 28% de perdas no sistema. E foi difícil, foram 8 anos para se chegar nessas perdas. Depois de 8 anos que eu voltei, o DAI está com 38% de perda. Então, o sistema de água de abastecimento precisa de se investir muito. Então, nós temos que investir em várias frentes. Nós estamos trocando hidrômetros da cidade, Valinhos tem 33 mil ligações de água. Quase que metade desses hidrômetros estão com problema. Então, nós já trocamos 4 mil esse ano. Até o final do ano, vamos trocar 8 mil. E o ano que vem, concluir mais 12 a 15 mil hidrômetros. Isso é uma parte do que precisa ser feito. Nós vamos também fazer a ampliação da ETA 2, que está em processo licitatório. Nós vamos fazer uma obra aí que vai produzir cerca de 10 milhões de litros de água a mais por dia. Nós vamos fazer com recurso do DAI. Nós passamos o ano passado economizando recurso, uma obra que vai custar 4 milhões de reais. Nós vamos fazer em parceria com empreendedores da cidade uma parte da tubulação que vem do Rio Atibaia, que é importante para trazer mais água também. É uma obra que vai custar quase 2 milhões de reais. Nós vamos fazer 3 reservatórios de 1 milhão de litros de água na cidade. Um lá na ETA 2, do Jardim Pinheiros, vamos construir um reservatório no Jardim América 2 e um na região do Silvânia. E estamos investindo em perdas, em novas captações de áreas de água provisória, que nós fizemos agora, a Ponte Alta, que nós estamos captando nesse período de estiagem. Já estamos captando lá água, que é quase 1 milhão de litros de água por dia. Estamos trabalhando aí no córrego Invernada também. Vamos trazer mais água para a nossa ETA. Então é uma série de trabalhos. Criamos equipes de perda para trabalhar com a perda de água. Isso é importante. Alguns dias atrás, eu e o prefeito Cleito estivemos em Piracicaba. Nós assinamos lá um convênio com o PCJ do Plano Municipal de Perdas. Então o PCJ vai fazer esse plano diretor de perdas para Valinhos, é um serviço que vai custar 400 mil reais, que o PCJ está doando para a cidade de Valinhos. O plano municipal de saneamento está praticamente pronto também, que foi através do PCJ, da AIDS PCJ que nós fizemos, e vai nortear o futuro de Valinhos, o que tem que ser feito em água e esgoto. E o plano de perdas vai ser o que nós temos que fazer em perda. Com tudo isso na mão, nós vamos ter um mecanismo para os próximos anos, aí 10 anos, o que Valinhos tem que fazer no saneamento. E tem que seguir isso à risca para que Valinhos continue desenvolvendo. Valinhos depende muito da água do Rio Atibaia, 50% de toda a água de Valinhos vem do Rio Atibaia, 45% vem dos mananciais internos e 5% vem de poço profundo. Então o Rio Atibaia é importante. O futuro de Valinhos depende da água do Rio Atibaia. E o Rio Atibaia depende do sistema Cantareira, que está vivendo essa crise, está praticamente seco todo o sistema do Cantareira. Mas eu acredito que o governo do estado vai fazer novos investimentos, novas represas em Campinas, em Pedreira, que vai poder propiciar trazer água para Valinhos também. São grandes reservatórios de água que vai poder regularizar a vazão nossa aqui do Rio Atibaia. Então, um grande investimento para frente, de trabalho,
de vontade política de fazer, e é importante, porque se Valinhos não investir no saneamento, na água, a cidade não vai poder continuar crescendo da forma que está. Nós estamos à beira aí de um novo plano diretor da cidade de Valinhos. O plano diretor vai nortear o futuro do crescimento da cidade. E esse crescimento passa pela água. Porque se você não tiver água, não adianta querer expandir a cidade, que vai piorar a qualidade de vida, vai ter falta d'água. Então tem que ser um crescimento sustentável nessa questão da água. Mas então o Cantareira abastece também São Paulo. Não te preocupa, não te tira o sono de fazer tanto investimento e não ter de onde captar água? Sem dúvida nenhuma, a preocupação é imensa. Valinhos e outras cidades, a cidade mais importante da nossa região, que é Campinas, que é uma metrópole, que ela capta cerca de 4.000 litros de água por segundo do Rio Atibaia. Valinhos capta hoje 200 litros por segundo. Então a diferença é muito grande. O Rio Atibaia é vital para a região metropolitana de Campinas. Então nós temos que fazer a lição de casa também, o que é diminuir as perdas. Se você diminuir as perdas que nós temos hoje na cidade, que é 38%, diminuir para 28%, nós vamos deixar de investir milhões de reais para trazer água nova. Essa água que é perdida em vazamentos de tubulação, hidrômetros que marcam errado, eficiência no tratamento de água, nós precisamos melhorar também. E precisamos aumentar as reservas de água. Quem passou no CLT nesse período de seca pôde observar que praticamente não existe mais água lá. Ele está tomado por lama, lodo. Então nós estamos fazendo um trabalho agora de aprovação junto ao DAE para tirar todo esse lodo daquela represa, como também de Vinhedo, da doutora João Antunes dos Santos, para poder aumentar a capacidade de armazenar a água também. Então são vários trabalhos que tem que se fazer paralelamente e preservar a água dos mananciais internos, né? Porque hoje são 45%, nós estamos procurando já o PCJ, o consórcio, para fazer um mapeamento de todas as nascentes da cidade de Valinhos. A Prefeitura, em conjunto com o DAE, vai fazer um mapeamento, vai georreferenciar as nascentes. Nós temos que saber onde estão as nascentes de Valinhos, fazer um trabalho de replantio de árvore para manter essas nascentes. Porque do jeito que as coisas vão, logo nós não vamos ter mais manancial interno. Hoje, para se ter uma ideia, lá em Vinhedo, que nós compartilhamos com Vinhedo a água do Bom Jardim. E de lá, Valinhos, há 10 anos atrás, tirava 100 litros de água por segundo. Hoje nós estamos tirando 40 litros por segundo. Então diminuiu muito a vazão. Por quê? Porque começou o desmatamento, não se protege as nascentes devidamente. Então é um trabalho que vai depender lá, nesse caso específico, de uma parceria com a cidade de Vinhedo. E já tem, o consórcio está investindo através de uma ONG chamada Elo Ambiental, que vai fazer um trabalho de recuperação do córrego Bom Jardim para Valinhos. Então são muitos investimentos, muitas coisas que precisamos fazer. Nós não captamos água do Ribeirão Pinheiros, que vem lá de Vinhedo, não, né? Não, Valinhos, nós fizemos análise de água nesse período crítico aqui que estamos vivendo, de vários mananciais da cidade. Mas hoje, ainda o Ribeirão Pinheiros não tem condições, não tem qualidade para que a gente possa tratar a água dele ainda. Eu espero que no futuro isso possa acontecer. Mas no momento, ainda não. Ele recebe esgoto tratado de Vinhedo, de Campinas, através do córrego Samambaia e de Valinhos também. Mas as estações ainda têm que fazer um tratamento terciário, tem que evoluir mais para devolver uma água de maior qualidade para esse manancial ainda, para que possa propiciar a sua utilização para consumo humano. O Bom Jardim é o mesmo córrego também que ajuda a abastecer as represas lá de Vinhedo. É isso? Vem para as represas e depois chega a Valinhos, pela João Antunes dos Santos, é isso? Isso. Nós temos uma adutora centenária que traz água lá de Vinhedo, que é na divisa de Valinhos e Vinhedo, que é o córrego Bom Jardim e o córrego Iguatemi, que abastece esses locais. E tem também uma represa em Vinhedo chamada Chácara do Lago. É um grande reservatório de água que todo esse sistema é compartilhado entre Vinhedo e Valinhos. Nós tiramos mais ou menos 50% de água dos dois. E é muito importante para Vinhedo também todo esse manancial, porque abastece as represas e Vinhedo não tem acesso à água do Rio Atibaia, que é o grande manancial da região, e depende dos mananciais internos. Então, Vinhedo depende muito dessas represas, desses mananciais, depende muito do Bom Jardim e precisa também se engajar nessa preservação de todo esse manancial e do Bom Jardim.
Nós estamos vendo, eu sou de Vinhedo, principalmente eu que já estou em Vinhedo, que não está tendo um racionamento na cidade como Valinhos está fazendo. Também as notícias de Campinas não são a favor de fazer um grande racionamento como Valinhos está fazendo. O que está acontecendo? Valinhos está sendo exemplo ou está sendo um mau exemplo de racionar água? Não, sem dúvida, Valinhos tem sido um grande exemplo. Nós somos a primeira cidade a implantar o racionamento na região metropolitana. E todo esse racionamento, nós tivemos uma grande divulgação pela mídia televisiva da região. Nós falamos várias vezes, tivemos oportunidade de passar isso para a população. Isso tudo levou a que as pessoas tivessem conhecimento da situação da região. Valinhos está fazendo esse racionamento uma questão de preservação dos mananciais, porque a cientista da Unicamp, eu já participei de vários debates, de palestras, que dizem que nós podemos viver um período de estiagem, de pouca chuva, por 35 anos. Então, se a gente não fizer a lição de casa, não preservar os mananciais, nós não sabemos quando pode chover. E se esse próximo verão não for chuvoso também, se repetir o que aconteceu esse ano? As cidades que não tiver já preparada, com o povo já educado, com o povo conscientizado de gastar menos, e a gente preservando as represas, vão entrar em colapso. Então eu acho que Valinhos, a prefeitura, o prefeito teve a coragem de fazer também, porque sempre há na cabeça dos políticos que fazer racionamento é um desgaste político. E isso não aconteceu em Valinhos. A população entendeu, está colaborando. Para você ter uma ideia, hoje Valinhos economiza 8 milhões de litros de água por dia. Durante esses 6 meses de racionamento, nós economizamos 1 bilhão e 100 milhões de litros de água. É muita água. Isso daria para abastecer a cidade de Valinhos por 40 dias, se nem uma gota de água entrasse na cidade. Então esse racionamento vai fazer com que a gente tenha água para os próximos meses. Então foi muito importante implantar tudo isso. Hoje, olhando para trás, se tivesse que tomar essa atitude, certamente eu tomaria. E as cidades que não estão fazendo isso, eu acho que estão perdendo uma grande oportunidade de conscientizar a população. Porque nós também temos obrigação de levar informação para as pessoas, porque as pessoas às vezes não sabem. Um banho demorado, por exemplo, para ter ideia, consome 195 litros de água. Se você tomar um banho menor, mais rápido, de 4 a 5 minutos, vai gastar 100 litros. Descarga, hoje vaso sanitário, tem vaso sanitário com descarga de 4 litros, ele é suficiente. Então, uma série de coisas, medidas que nós vamos ter que passar para a população para cada vez mais se economizar água. A média da nossa região aqui cada pessoa consome 200 litros de água por dia por pessoa. Eu acho que tem países evoluídos que gastam 100 litros. Então, nós vamos ter que evoluir para usar menos a água, usar de forma racional, não molhar tanto os jardins, não escovar os dentes com a torneira aberta, uma série de coisas que nós precisamos levar esse conhecimento, essa conscientização para as pessoas. E esse eu acho que é o grande trabalho do administrador, as pessoas que administram o saneamento da nossa região. Não só Valinhos, como todos, tem que conscientizar as pessoas. Olha, parabéns pela atitude corajosa. Eu forcei na pergunta justamente por isso. Eu moro em Vinhedo, não vejo esse trabalho. De Campinas a gente não tem notícia disso e de São Paulo a gente também não tem notícia disso. Né, dessa forma de fazer racionamento. Você acha que o racionamento veio para ficar, veio para conscientizar e ficar mesmo? Daqui para frente é uma questão educacional? Não tem dúvida. Eu espero que as pessoas possam continuar gastando menos, como estão gastando hoje. Né? Eu disse que Valinhos está economizando 8 milhões de litros de água por dia. É 25% de economia. Isso significa muito. Isso nós vamos preservar nossas represas, mananciais, para muito tempo, Valinhos. Então veio para ficar. Eu acredito que o racionamento vai ser encarado logo de uma forma regional, não vai ser mais Valinhos. Eu participei de um debate há 15 dias atrás da Ciesp, fui convidado para falar do exemplo de Valinhos para a região metropolitana. E lá há um consenso que as cidades precisam fazer isso, porque o desperdício é muito grande, tanto do serviço público, que precisa fazer sua lição de casa, diminuir as perdas, como das pessoas, que precisam se conscientizar que a água é um bem finito, que Deus colocou na natureza, mas que nós precisamos preservar. Isso veio para ficar, eu tenho certeza, principalmente no estado de São Paulo, que está vivendo essa grande crise hídrica.
E o Mair na política aqui em Valinhos? Como está o Mair na política? Como é o relacionamento com o prefeito Cleiton? Olha, a política é sempre um grande aprendizado. Eu também tenho um bom conhecimento. A campanha política que eu e o Cleiton nós vivemos, nós fizemos uma campanha política saindo nas ruas, conversando com a população, e foi um grande aprendizado, porque eu já disse anteriormente, as pessoas têm prioridades diferentes às vezes do político. E nós temos que saber ouvir. E o meu relacionamento com o prefeito tem sido bom. Eu sempre levo boas informações, levo sempre otimismo também para o prefeito, porque o dia a dia do prefeito é muito desgastante, é sempre dificuldades, a cidade sempre vive dificuldade. Valinhos tem um problema financeiro muito grave, que não tem recurso financeiro para investir na cidade, para evoluir a cidade. Tem se buscado muito dinheiro a fundo perdido, tanto eu como o Cleiton, nós estivemos várias vezes em Brasília, e felizmente ele conseguiu já aproximadamente uns 10 milhões de reais para investir na saúde, na educação, no saneamento, e tem que trabalhar muito. Hoje o prefeito tem que trabalhar muito, tem que trabalhar 24 horas por dia para buscar atender a expectativa das pessoas. E o Cleiton tem feito esse trabalho aí. Cada vez mais eu acho que nós temos que descentralizar o governo, nós temos que voltar para a população. Eu acho que nós temos que fazer audiência pública nos bairros para ouvir as pessoas, porque às vezes o prefeito no seu dia a dia, ele não consegue saber o que está acontecendo no bairro. Às vezes ele vive de algumas informações que não chegam exatamente àquilo que a população quer, chega distorcido. O prefeito tem que sair da prefeitura também, eu também tenho que sair do DAI, tenho que dar esse apoio para ele também, ouvir as pessoas, para a gente saber o que tem de necessidade no bairro. Às vezes você quer fazer uma obra grande, quer fazer uma estrada, uma rodovia, mas o problema dele lá é o buraco, é um problema pontual que tem na creche, é um problema dele lá, né? Cada um que vive no bairro, ele quer que resolva o seu problema lá particular. Então a prefeitura, o poder público tem que ficar mais próximo da população. É isso que eu vejo o futuro do nosso governo. Como vice-prefeito, qual que é o seu relacionamento com os vereadores na Câmara? Olha, o relacionamento é muito bom. O Lorival, como presidente, tem dado uma abertura muito grande para mim e para o Cleiton dialogar com os vereadores. Ele tem feito um governo aí, o Lorival aqui na Câmara, muito participativo, tem trazido eventos para dentro da Câmara. Eu acho isso muito importante. Eu acho que os vereadores interagem muito comigo, com o Cleiton. Eles hoje mesmo recebi uma reclamação já de um vereador de um problema de esgoto, então eles têm liberdade para estar ligando para mim. Eu tenho certeza que o Cleiton também conversa diariamente com os vereadores. É importante, porque o vereador representa sim toda a cidade, todas as pessoas. E muitas vezes eles sabem de algum problema que a gente não tem noção, não chega até nós. Então eles têm liberdade, têm o nosso celular, podem ligar. A Câmara Municipal, eu acho que presta um serviço hoje muito interessante para a cidade de Valinhos. É a voz do povo também aqui. O Lorival democratizou muito a Câmara, abriu muito para a população. A Câmara sempre era muito fechada, né? Hoje eu vejo a Câmara muito aberta, as pessoas circulando por aqui. Aumentou o número de pessoas que vêm nas reuniões na Câmara, nas terças-feiras. Então, acho muito importante o papel que a Câmara faz, né? E para nós também é importante, políticos, porque há um debate sempre com a população, e quando tem debate, se chega àquilo que a população realmente quer e precisa. Nós estamos aqui terminando a nossa conversa, né? O que você tem a dizer para o eleitor nesse ano que é eleitoral, nessa campanha que a gente está vivendo aí? Eu acho que o eleitor, toda eleição, ele tem a oportunidade de avaliar os candidatos. Eu acho que hoje é importante que o eleitor avalie os candidatos, veja aquele que tem boas propostas, que seja honesto, que venha de encontro àquilo que o povo precisa. Então o eleitor tem que analisar muito os candidatos, desde presidente até o deputado estadual. Ele tem que avaliar muito os candidatos, ver o passado do candidato, ver as propostas dele e votar conscientemente, porque o Brasil vive uma grande transformação. Hoje se fala muito em corrupção, muitas coisas acontecendo, mas é um momento que a gente está vivendo, essa é a liberdade que a imprensa está tendo também de poder denunciar, é importante.
porque as pessoas tomam conhecimento das coisas. Mas é importante também que avaliem com responsabilidade, porque tem muita fofoca, muita conversa fiada às vezes, que chega a informação distorcida para as pessoas. Então a pessoa precisa esclarecer. E os políticos, eu espero que eles tragam propostas sérias para o nosso país, que hoje está vivendo já um problema na nossa economia, que afeta todos nós, né? Aqui de Valinhos também. Esse mês mesmo aqui, a arrecadação caiu um pouco da cidade, isso é em função da conjuntura econômica que o país vive. Então eu acho que um grande desafio do próximo governo é manter a economia forte, a inflação baixa. Isso melhora sempre a qualidade de vida da população, e se não tem inflação. A inflação é um mal terrível que precisa ser combatido. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos a sua presença aqui no Sala de Visitas. Estamos de portas abertas, assim que você quiser esclarecer alguma coisa para a população. Eu sei que seu ritmo de trabalho é intenso, mas que Deus possa te iluminar nessa questão tão importante para a gente, que é a questão da água, né? E que Valinhos possa ser vitorioso nisso. Eu agradeço a oportunidade, sempre estar falando de Valinhos, para mim sempre é muito bom, porque eu que trabalho há tantos anos na prefeitura, nasci dentro da prefeitura, né? Entrei lá com 16, 17 anos, então a gente gosta muito da cidade de Valinhos como político, como cidadão, e essa oportunidade aqui de falar um pouco aqui do nosso trabalho é importante, porque nem sempre se tem essa oportunidade de falar algumas coisas do nosso dia a dia, né? Então muito obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada. E o Sala de Visitas retorna amanhã, ao meio-dia, com o nosso telejornal Câmara em Notícias, com o apresentador Gustavo Schiesaro. E na próxima segunda você acompanha uma outra entrevista com o ex-vice-prefeito também, o Dr. Rui Meirelles. Até lá!